guardarei tua palavra em meu coração. Na tribulação invocarei teu santo nome. A tua destra me sustenta, da aliança não me esquecerei. Tua palavra me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, escuta minha oração. Muito boa noite para todos. Nós estamos aqui. Eu sou o Pedro. Sou o Guto. Muito prazer aí. Nós estamos começando esse novo projeto com a graça de Deus. Tudo para Ele, né? Nada sem o nome de Deus aqui. Queria agradecer a você que está nos assistindo, que está com a gente aqui, que vai nos acompanhar aqui nessa nova jornada. Queria pedir para você também, pega o link, manda para uma pessoa que você quer que assista a gente, que vai acompanhar aqui com a gente, né? Nós vamos trazer várias pessoas, várias conversas, mas tudo com o propósito de evangelizar, tudo com o propósito de trazer Deus no coração das pessoas e conhecimento também, né? Porque conhecimento é muito importante, e principalmente hoje em dia. É isso, né, Guto? Eu acho que é isso, né, Pedro? Claro que a gente não sabe, né? É a primeira vez que nós estamos fazendo tudo e você que está acompanhando, você é um companheiro, né, nessa jornada para criar algo que, de certa forma, agrade o coração de Deus e que chegue nas pessoas, né? Mas acho que, pelo menos a ideia que eu tenho, não sei se é igual a sua, é que em muitos momentos da nossa vida existem conversas que parece que edificam, né? Conversas que não são, vamos dizer assim, só mais uma conversa que você teve com seus amigos. Ou seja, de forma informal, de forma tranquila, mas de uma forma que parece que a pessoa conta algo, você conta algo, aquilo é partilhado e algo ali acontece da graça, né? Então esse é esse caminho, sabe? Exatamente. Esse caminho aberto mesmo para que a graça aconteça através das conversas, através dos momentos que nós vamos ter e principalmente através, vamos dizer assim, do coração aberto mesmo e da nossa verdade que vai sendo colocada todos os dias, né, Pedro? Exatamente. Esse é o foco. Aí. E hoje, para a estreia, nós estamos aqui com o nosso amigo Juninho. Seja bem-vindo. Se você quiser se apresentar um pouquinho. Beleza. Boa noite, Pedro. Boa noite, Guto. Boa noite, Márcio também. Um grande amigo dos tempos de Vôlei 1. Olha só. E quando o Márcio me ligou hoje, na hora do almoço, né, pra gente fazer esse bate-papo aqui, né? Isso. Falar sobre as coisas de Deus, na hora, tô indo. Só me diz aonde que é e a hora, né? Então, estamos aí. Mas que bom. Que bom que estamos aqui, né? E o primeiro, eu vejo assim, né? Tudo na vida de fé, tudo na vida de seja projetos pessoais, seja projetos profissionais, na vida cristã, é sempre importante o primeiro passo. É verdade.
né? Se não for dado esse primeiro passo, a gente não chega... Porque eu vejo que Deus dá a graça para nós, né? Mas Ele quer que a gente faça a nossa parte, para a gente ter os méritos também, né? Claro que os méritos não significam que vai ser a nossa salvação. Nossa salvação é a fé em Jesus Cristo, Sim. né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte, sim, sem dúvida. Exatamente. Me conta um pouquinho da sua profissão. Bom... E aí a gente vai chegar num ponto interessante, mas começa... Eu tô com 52 anos, né? E sempre morei aqui em Itapetininga, não saí daqui para estudar. Estudei na escola Peixoto Gumide, não sei também o que é outra escola. Então, Desde o início até o final? Desde o início, eu entrei no pré e saí no terceiro colegial. Na época era terceiro colegial, hoje seria terceiro ano do ensino médio, né? Ali no Peixoto. E tem uma amiga minha, Tereza Murakami, porque nós, na época, foi uma turma que caminhou junto. Aí chegou ali na quinta série, teve uma pequena divisão. Naquela época não tinha muita escola particular, era só o Colégio Imaculada, né? Mas a minha vida escolar foi ali. E também muito ligado ao esporte, né? A minha vida inteira foi esportiva, né? Eu participava das escolinhas de esporte aqui em Itapetininga. E não sei se vocês sabem ali o Genefredo Monteiro, ali foi acho que é uma UBS da prefeitura, eu acho. Onde é o teatro? O teatro, ali era um ginásio não, mas aquela cobertura lá era só uma quadra de vôlei ali, né? Então a gente passava manhãs, passava tardes de sábado, de domingo, jogando vôlei ali, né? Eu tinha 10 anos, né? E acabei gostando e fui, né? Me dedicando ao esporte. Depois eu fiz a faculdade, com 18 anos eu entrei na FKB. Também não sei outra faculdade, né? Porque depois que eu me formei na FKB, eu tinha 18 anos e na época o curso eram de 3 anos. Com 20 anos eu estava formado já. Nossa. Né? Na FKB. E na época também eu estava trabalhando, não na área, eu estava trabalhando na Duratex, né? Que hoje ainda, inclusive, está lá ainda hoje, né? Em pleno funcionamento. Depois eu saí da Duratex, aí eu comecei a investir na profissão. Em 93, eu estava com 23 anos, eu comecei a fazer curso de arbitragem de voleibol. Porque aí, nessa época, eu já não estava jogando mais. Eu joguei até os 22 anos, né? Joguei os jogos regionais aqui na cidade, os campeonatos locais e tive... Na região, né? Na região. E tive uma experiência também de jogar fora daqui da cidade, em Americana, né? Mas eu não morei lá. Eu viajava, né? Aos finais de semana. E aí, quando foi 94, eu entrei para dar aula na FKB, no colégio Atenas, que estava inaugurando o ensino médio, né? Por isso que eu falo que eu não saí da FKB, tô lá até hoje, né? Já faz aí... É que, assim, o colégio Atenas, na época, era da fundação. Hoje ele não existe mais, né? E aí eu entrei na Faculdade de Educação Física para dar aula em 2001. Aí tô lá até hoje, né? Então a minha vida, assim, foi inteira esportiva, né? Fiz a minha pós-graduação em 98, fiz pós-graduação em voleibol, e assim foi, né? Eu tinha um sonho de treinar jovens, né? Treinar jovens. Mas a única forma de isso acontecer para o município, né, para representar Itapetininga, era só se eu fosse funcionário da prefeitura, e eu não era, né? E na época eu lembro que os meus pais, né, tentaram conversar com o prefeito Tardelli para ver se me colocava como comissionado, né? Aí eu poderia trabalhar, né, com voleibol. Mas não foi possível, né? Isso foi em 94, 95, né? E aí que eu fiz, assim, um dia um discernimento, fiz uma reflexão.
que naquela época eu talvez não estivesse preparado para entrar. A minha vontade era aquela, mas a vontade de Deus não era, sabe? Isso com 22 anos. Eu tinha 24 anos, é. E aí não deu, mas mesmo assim eu continuei a minha vida, dando aula, etc. Aí surgiu o concurso na prefeitura, em 2000. Aí eu fiz e passei, né? Em 2001 assumi e tô lá até hoje, né? Trabalhando com as crianças no voleibol e com o público da terceira idade também, né? Que faz, acho que 2014, vai fazer acho que 7, 8 anos que eu estou com o público da melhor idade, que a gente fala, né? Senhoras acima de 60 anos. Eu tenho, a mais velha é a Zélia, tem 84 anos. Nossa. E a gente sai para jogo, a gente sai para os jogos regionais da melhor idade, a gente fica alojado em escola pública, divide lá os banheiros, né? Feminino, banheiro masculino, coletivo, todo mundo tomando banho lá e tal. E elas vão na boa, elas, assim, eu tenho uma atleta lá, a Terezinha, eu chamo de atleta, mas claro, né? Assim, para explicar, né? A Terezinha, ela fez de tudo para antecipar a cirurgia nos olhos, porque estava marcado para a época do JORIC, dos Jogos da Melhor Idade Regional, em Cerquilho, que foi agora em fevereiro. Fevereiro nós fomos para Cerquilho, ficamos de quarta a domingo lá. Ela fez uma maior luta para poder antecipar, para poder ir nos jogos. E como funciona esse voleibol para melhor idade, vamos dizer assim? É um jogo de voleibol. Normal. Rede, as dimensões da quadra, tudo igual. A diferença é que pode segurar a bola. Então, você dá o toque, você dá a manchete, e se você não conseguir, você segura. Como a maioria não consegue, hoje passou a ser o toque, a manchete, um movimento assim de recurso. Porque a primeira técnica, vamos dizer assim, é saber segurar a bola, né? Aí os 3 toques, normal, não pode tocar na rede. E pode pingar a bola? Não. Não pode pingar? O ponto é quando a bola cai. Você não pode saltar para cortar. Né? Então tem algumas especificidades ali, né? Entendi. E eu estou com elas há 8 anos, mas a Zélia mesmo, quando começou, né? Faz o quê? 22 anos atrás. Ela está com 84 hoje, então ela tinha 60. Eu vou no comitê dirigente. Faz a tabela. Confidente, é tudo, né? Estou com ela até hoje, 2 filhas, Maria Luísa, Maria Carolina. Maria Luísa casou agora em julho, o Davi. São da igreja também, estão no EJC, né? E a Maria Carolina, a mais nova, que vai fazer direito ano que vem. Começou a fazer engenharia, foi até o 3º ano, daí viu que não era muito a praia, né? Eu falei, filha, faz o que você quiser. O importante é você ser feliz. Não adianta sair com o diploma aí e depois, né? Então ela vai fazer o curso de Direito. Entendi. Ano que vem.
E a história da teologia, como é que você resolveu? Então, sabe, foi uma coisa assim de Deus. Porque você vai se mesmo. formar agora, né? Eu vou me formar em dezembro agora. Já eu tenho 2 últimas disciplinas eletivas para cumprir. O meu TCC eu já entreguei, agora eu preciso apresentar. E eu estou fazendo online, né? E foi muito interessante, sabe, como tudo isso aconteceu, né? Você sempre foi da igreja, assim? Sempre, Guto. Sempre, sempre, sempre. Eu tive uma primeira experiência com a renovação carismática, mas naquela época o grupo de oração era nas casas. Não tinha ainda assim. Poderia até ter alguma igreja, né, católica com grupo de oração. Isso acho que em 83, 84. Eu tinha 13, 14 anos, né? E naquela época a gente brincava nas ruas. E eu sempre morei aqui na Bernardino, a rua bem na reta da escola, né, das 3 ali. E a gente brincava ali na rua. E tinha a Dona Vilma Shade, que ela era mãe dos nossos amigos, o Fábio e o Fernando, e a gente ali e tal. E acho que teve um dia ela convidou a criançada ali, quem quiser participar do grupo de oração é só vir aqui hoje e tal. Eu falei, deixa eu ver o que é. Na casa. E até um pouco tempo atrás, eu sabia que o Tião, que era um senhor já, que tocava violão, tudo, né? E eu acho que ele faleceu agora, né? Há um pouco tempo atrás aí. E aí eu fui nesse grupo de oração, no mesmo formato que é hoje, né? Se manteve, então. Isso. Mas eu acho que Deus só falou, olha, isso aqui existe também. Agora vai tocar sua vida. E fui, né? E aí depois, eu tinha 16 anos, eu tive assim uma fase difícil ali nessa época, né? Uma fase assim de insegurança, uma fase de timidez que eu não entendia muito, né? Hoje poderia entender completamente como depressão, né? Hoje eu trato ainda, né? Fui curado, mas eu tenho que fazer a minha parte, que é a medicação, né? E aí minha mãe me levou para o seu Júlio Rolim. Vocês todos conhecem o seu Júlio Rolim, né? Ali a livraria dele é onde é a cozinha da catedral, ali na igreja, na matriz, né? E ali o seu Júlio fez oração, né? E fez oração e falou, olha, vai no grupo de oração para jovens nas Estrelas, aqui nas Estrelas. Cara, eu falei, mas o que eu vou fazer lá? Né? Eu tinha vergonha de chegar ali, aqueles jovens cantando, louvando e tal, né? Era de quarta-feira, 8 horas da noite. A cidade inteira ia lá, sabe? Era muito assim, tinha bastante gente, bastante jovens, né? Eu já estava com 20 anos, eu comecei a ir nos grupos de oração na cidade, né? Eu ia lá na Santana, tem até hoje. Na época que acho que eu fui, não sei se era... Não, quinta-feira era na Aparecida, hoje é de segunda, né? Parece. Na Aparecida, na Igreja Aparecida. Ali na Santana, comecei ali e tal, e fui tocando. Depois, de novo, deu um espaço grande aí, dos 20 até os 27, 28 anos. Sempre igreja, missa dominical, né? Não vivia bem o sacramento da confissão. Eu lembro que quando eu estava na crise, a minha esposa foi falar com o seu Júlio. Aliás, o seu Júlio não, ela falou com o seu Jair, que era um senhor que atendia oração na catedral. E eu não fui. Ela foi, o seu Jair falou, fala pro teu esposo se aproximar da confissão. Primeira coisa que a Tuca veio em casa e falou, você precisa confessar. Eu falei, que confessar o quê? Não vou, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça. Voltei de novo, depois, no seu Júlio Rolim. Aí já casado com a esposa, a Tuca foi comigo lá e tal. Ele me chamava de Zé. José Nunes Júnior, né? Ele me chamava de Zé. Zé, isso foi 2003. Ele falou, vai no grupo São José para homens.
Ali, eu falei, vou. Não foi aquela coisa, será que vou, será que eu não vou? Peguei e pá, fui. De quinta-feira era no Rosário, né? E logo que eu cheguei ali, meses depois, teve uma experiência de oração. Sexta, sábado e domingo. Foi na São Paulo Apóstolo, aqui descendo a Quintino Bocaiúva. Fiz a experiência de oração e ali foi o start. Ali foi aquele encontro mesmo com Deus, né? E foi uma coisa assim, né, que chega às vezes até fica meio difícil de colocar em palavras aquilo que Deus toca no coração e fala com a gente, né? Tão personal, né? Tão particular que Deus fala, né? Aí eu resolvi fazer a caminhada. Aí, grupo de oração São José Promes, toda quinta-feira ali, tá? Fazia muito encontros, retiro, né? Na casa de Betânia. Fui muitas vezes lá e eu adoro aquela casa lá, né? Esse ano nós fomos lá, né? Pela reunião o encontro de catequese da diocese, né? Hoje eu sou catequista também. E então eu frequentava muito lá nos grupos nos encontros de retiro. E teve um que assim que me marcou muito, foi em 2004, um retiro de cura e libertação com a Reinalda. Não sei se vocês conhecem a Reinalda. Ela foi coordenadora, aqui, né? Isso, SCC, isso. Ela é aqui de Sorocaba, né? E nossa, e esse encontro foi assim um divisor de águas, sabe? Porque quem é de nós que não precisa de cura interior? Né? Até hoje, né? É um processo que só vai acabar quando a gente se encontrar com Deus mesmo. Daí a cura perfeita, né? Daí, né? Então, enquanto a gente está aqui, é aquele caminhar. E de lá eu embarquei. Aí eu comecei a frequentar mais, comecei a entender, e nada de estudo. Ainda não tinha chegado a hora de mergulhar nas águas mais profundas mesmo, sabe? Eu estava aquele católico que a gente sabe, né? O católico de missa dominical né? E boa, né? E já cumpriu o seu preceito e tal. Mas veio a Canção Nova na minha vida, que assim, eu amo a Canção Nova. E eu cheguei até porque eu fui a primeira vez. Ó, não sei se eu tô falando muito aí, gente. Não, manda ver, pra isso mesmo. Pra isso vocês vão perguntando aí, porque aí eu tava no Cerco de Jericó, aqui nas Mas isso foi ao mesmo tempo que o encontro com a Reinalda? Não, foi depois. Foi depois já. Isso foi em 2004, né? E aí veio a caminhada, 2005, 2006, 2007. Aí em 2011, que eu estava no Cerco de Jericó, aqui com a Tuca, né? Nas Estrelas, nós viemos para a missa, né? Das 7 da manhã. E aí a Tuca, ela tinha um sonho de conhecer a Canção Nova, porque começou com ela. Inclusive nós somos sócios hoje, mas na época nós amávamos o Padre Léo. Então ela escutou muito as pregações do Padre Léo, que fazia lá no Rincão, né? Não tinha nem o centro de evangelização. O centro de evangelização acho que estava em construção, o santuário então não tinha nem, né? E eu na fila da comunhão, aquela tocando a música assim, no meu coração, falei assim, vamos para a Canção Nova. Falei, Tuca, vamos para a Canção Nova. Era uma quarta-feira. Ela falou, mas como? Não sei. Vamos para a Canção Nova. Vamos chegar em casa lá, vamos colocar no Google, pousada em Cachoeira Paulista. Essa aqui, Santa de Virgens. Não tem. Pode vir. Isso era quarta-feira. No sábado de manhã, peguei o carro, eu, a Tuca e as meninas. Minhas meninas eram pequenas ainda. Fomos bater lá em Cachoeira Paulista. Nossa. No domingo era um Kairós. Adivinha o título? A cura da depressão. E eu ali naquele processo, né? De conversão e de cura e tal. Meu Deus do céu. Passamos o sábado lá, no domingo que foi o Kairós. Era o professor Felipe Aquino, diácono Nelson Correia e Dr. Roque Savioli. Foi o domingo de Kairós.
Meu Deus do céu, teve uma hora ali, mas assim, que eu chorei tanto. Mas chorei. Meu Deus, eu acho que sequei de lágrimas. Porque acho que depois eu fiquei uns tempos sem chorar. Saiu tudo ali, né? A Tuca do meu lado até ficou meio... Mas foram coisas ali que Deus foi mostrando no meu coração, o caminho, né? E aí a gente vai fazendo uma autoanálise mesmo, vai fazendo uma revisão de vida, né? E aí veio 2011, né? Aí eu vou todo ano para a Canção Nova, fico uma semana lá. Uma semana rezando muito, né? Adoração, assistindo os programas que tem lá, para o final de semana que tem aí os encontros, né? Nós já fizemos muitos encontros lá, né? E aí veio a pandemia, aí deu uma paradinha, né? Nessa nossa viagem. Mas mesmo assim, quando voltou ano passado, nós fomos daí no Corpus Christi, que é na quinta-feira de adoração, mas aí é o Corpus Christi, sexta, sábado, domingo vem embora, né? Esse ano nós fomos também, mas aí foi uma outra experiência que, chegando em Aparecida, a Tuca começou a ficar ruim no carro. Assim, do nada. Eu vou morrer, que desespero, que isso, que aquilo. Eu falei, calma. Chegamos em Aparecida, a primeira coisa, vamos no posto médico. Chegou lá, fez aferir a pressão alta. Nunca teve. Aí a enfermeira falou, olha, aqui nós não fazemos nada e indicou o posto de saúde. Eu falei, Tuca, vamos lá para Canção Nova, a gente vai no posto médico do Padre Pio, não vamos voltar para Itapê agora, né? Mais fácil chegar lá, vamos né? lá, né? Aí fomos lá, graças a Deus, deu de novo esse pico de pressão alta, mas medicou. Nós fomos para ficar quinta, sexta, sábado, domingo e vim na segunda-feira. Chegamos na quarta-feira, quinta passamos a quinta-feira de adoração em Corpus Christi, sexta de manhã já vim embora, né? Aí já não dava mais para ficar lá porque resolvemos voltar. Bom, então essa é um pouco da caminhada junto com a Canção Nova, né? E aí em 2015 a gente estava o diácono Thales, ele deu foi o dia que ele deu, né? Foi uma semana que era para o ensino dos sinais do Evangelho de São João, os milagres de Jesus, né? E o diácono Thales fez o estudo aquele dia, né? E ali me despertou, sabe assim? Puxa vida, né? Eu quero conhecer mais, né? Falei, Thales, você pode mandar, acho que um tempo depois, falei, você pode mandar para mim os slides? Não, Juninho, mandou para mim, beleza. Tentei ali para ver, acompanhar ali, né? Falei, puxa vida, né? Como é que faz e tal. Beleza. Aí em 2020, eu estava em casa, assim, super de boa. Era um domingo, né? Mas eu já estava querendo de novo falar com o diácono Thales, porque aquele slide que ele mandou, eu não sei onde eu coloquei, eu não salvei. Eu falei, puta, acho que encontrar o Thales eu vou pedir de novo. Porque aí, nesse tempo que eu fui para Canção Nova, 2011, 12, 13, 14, 15, aí eu fui me dedicando a conhecer mais a nossa fé católica, que é riquíssima, meu Deus do céu, né? E assisti os programas, tinha muitos programas lá de evangelização, de estudo, então eu fui ali, sabe, fui gostando da linha de estudo da fé católica, né? Eu acompanho muito o professor Felipe Aquino, acho que vocês devem conhecer. Para mim é o maior teólogo do Brasil e um dos teólogos do mundo, né? Então, sempre ali acompanhando esta linha da Canção Nova. Aí que eu encontrei o Thales, eu estava em casa do nada, eu vim aqui no Xavier, falar do Amaury Xavier, o merchan para ele. Eu estava em casa do nada, eu falei, Tuca, aqui nós vamos, pega uma carne lá no Xavier hoje. Eu falei, beleza. Peguei, saí de casa, fui. Quando eu cheguei na fila, eu olhei para trás assim, eu vi a Denise,
que é a esposa, do dele. Thales. Ô, Denise, tudo bem? E o Thales? Ô, Thales, beleza, pá. Já fui na hora, pra não esquecer. Ó, lembra aquela... Ó, lembro sim, Juninho. Juninho, por que você não faz teologia? Quase deles, o quê? Fazer teologia? Nessa altura do campeonato. Né? Mas sabe que ali, Pedro, ficou uma coisa Marcou, no meu né? coração. Marcou muito. Que eu saí dali, aí ele falou, olha, entra, é a distância, entra no site da Uninter, assim. Aí beleza. Saí, tava indo para casa, foi dando uma alegria no coração, foi, puxa vida, eu acho que agora eu vou estudar mesmo. Mas eu falei, mas será que a Tuca vai deixar? Quanto será que é? Né? Né? Infelizmente hoje a gente tem que pensar em tudo isso, né? Cheguei em casa, Tuca, assim. Não, pode fazer. Nossa senhora, aí fechou, pronto. né? Fechou. É engraçado, né, como Deus fala com a gente, né? Uma fila do açougue. E se a gente não tá atento para esses sinais, não tá ali Exatamente. preparado para entender, podia ter passado batido, né? Podia. Eu tava em casa, do nada, aí eu falei, o que nós vamos almoçar? Ela, pega uma carne no Xavier. Aí fui, coloquei a roupa e fui. Cheguei lá, aí aconteceu tudo isso. Quando eu cheguei, né, em casa depois, almocei, primeira coisa que eu fiz, notebook, o site, pá. Eu olhei lá, não, puta, mas acho que não é isso aqui não é a minha praia, não. Teologia interconfessional, que não é a católica. Na mesma hora, no Messenger pro Thales. Thales, pá. Não, Juninho, é esse aqui, ó, esse link. Aí, pá, entrei lá, aí sim, teologia católica. Isso era domingo. Terça-feira eu estava matriculado no curso de teologia. Nossa. Aí eliminou o vestibular pela minha graduação, né? Porque eu já na educação física. Terça-feira eu estava começando faculdade de teologia, coisa que Jamais tinha imaginado. jamais, entendeu? E aí foi, aí veio a pandemia, 2020, né? Eu entrei em fevereiro, em março veio a pandemia, né? E ó, estudando, modéstia à parte, a minha nota mais baixa é 8.1. Olha só. É só 9, 10, porque além da metodologia Uninter ser fácil de você Compreender e o aproveitamento da matéria, né? Eu agora estou de cabeça, né? 52 anos, estou maduro, sei o que eu quero. Né? Não tá brincando, Sei, não tá. entendeu? E agora em dezembro eu já colo grau. E pretendo já começar em fevereiro uma pós-graduação, só que aí agora eu vou fechar, né? Aí agora eu quero Sagradas Escrituras. Então, aí na Uninter, o período é curto também, né? De fevereiro a dezembro. Não tem, Isso após. Isso após. Tá. Não tem o TCC, que não sei se vocês fizeram faculdade, vocês sabem que o terror é o TCC, né? Fazer o trabalho de conclusão de curso, né? E então, Pedro, essas coisas foram acontecendo, entendeu? Aí, hoje, qual é o meu servir na igreja, né? Veja, a minha filha começou a namorar o Davi e o Davi, se eu não me engano, acho que ele era batizado. Não tinha a Eucaristia e a Crisma. Aí a Tuca foi e falou com o padre Reinaldo. Padre Reinaldo, o Davi assim, eu posso dar uma catequese para ele? Pode. Então aí o Davi ia lá em casa e a Tuca dava a formação para ele. Aí foi, né, Eucaristia e Crisma. Aí passou um tempo, o padre Reinaldo ligou para a Tuca e falou: Tuca, eu estou mandando 2 jovens para você, porque um vai embora do país, não tem a Crisma, e o outro também não. Eram 2 jovens, né? Você... padre, eu vou dar a catequese. Aí os meninos iam lá em casa. Aí eu falei: Tuca, eu vou junto com você. Aí a gente estudava o catecismo, né, os documentos e tal, e a direção da catequese, né? E a catequese para adultos eu vejo assim, que
jovens e adultos, não é aquela catequese da criança que você fica 1, 2 anos, né? Você, para adulto que entende, né, que é uma outra visão, a gente trabalha muito em cima das 4 partes do catecismo, né? Que é o crer, o celebrar, o viver e o rezar, né? E aí eu comecei com esses 2 jovens, junto com a Tuca. Hoje eu já acho que passou lá pelas nossas mãos mais de 50. Nossa. Jovens, adultos. Teve um que assistia os encontros a bordo do avião. Teve outro que era na boleia do caminhão. Né? Teve um que estava em Sorocaba, era daqui, mas morava lá, porque aí foi online, porque veio a pandemia. E teve um jovem da Nossa Senhora de Fátima que ele estava prontinho, ia casar, né? Fez a catequese lá, mas veio a pandemia, não podia celebrar o casamento, né? O matrimônio. O padre me chamou, o padre Reinaldo falou: Júnior, ó, faz uma revisão com ele já fez a catequese lá e tal. Falei: padre, eu posso fazer online? Porque, né, a pandemia, então não pode fazer. E eu aprendi a mexer com o Zoom, que é a plataforma online, pelas aulas na FKB. Daí já uniu o útil com o agradável. Entendeu? Né? Não tive dificuldade. Aí eu falava pro jovem só: você sabe acesso? Sim. O Daniel. Né? E dali foi. Aí eu e a Tuca entramos daí no ministério da catequese, né? Porque até então a gente era meio assim informal, vamos dizer, né? Aí nós entramos ali e continuamos. Aí a Tuca, ela faz a catequese para criança, presencial, também deu os encontros online por causa da pandemia, né? E eu fiquei online, né? Agora eu tô com uma turma que começou em julho e eles vão receber o sacramento do Crisma em janeiro, né? E agora no mês de outubro a gente vai ter uma manhã de oração, porque nós vamos falar sobre a oração, né? É um dos temas da catequese. Então a gente vai fazer uma manhã ali de oração, nós vamos fazer a nossa adoração, o Santíssimo vai ficar exposto, e a Tuca e a Mônica, elas vão dar um atendimento de oração particular para os catequizanos, né? Eu acho que uns 13, 14 catequizanos, né? Vai ser um encontro daí presencial, né? Porque tem gente de Guareí, né? Dessa vez agora tem três catequizanos que moram em Guareí, né? E eles vêm para cá ou faz online? Não, eles fazem online. Online. Nós ainda o ano que vem talvez eu né, passe para presencial. Como esse ano, agora questão de 3 meses, tinha um senhor, né, 71 anos, Guto, teve vontade de se matar, já teve um monte de coisa. E aí um ministro da Eucaristia, que nós servimos lá junto na catedral, hoje eu também faço parte, né, do Ministério da Comunhão, ministro da Eucaristia, ele me ligou e falou: olha, tem um caso assim, né, 71 anos. Eu falei: nossa senhora, mas online o senhor não vai conseguir, né? Nós perdemos alguém. Falei: padre Reinaldo, assim. E eu vou, toda quinta-feira eu venho no salão paroquial, da 1 às 2 e vou catequizar esse senhor. Pode ir. Né? Ele já vai, mês que vem, novembro, já vai receber a Eucaristia, né? Mudou a vida dele da água para o vinho, já fez os encontros do São José para Homens, que teve agora um Curados para Amar. Ele fez, amor, mudou a vida do homem, né? 71 anos. E eu lembro que ele chegou e eu falei aquela passagem que Jesus conta, né? Que os trabalhadores, né? Combinou com 1 às 7 da manhã, trabalhando. 10 para 5 da tarde, contratou os outros também e pagou todo mundo igual, né? Aí eu falei para ele: ó, tá vendo? Não tem, no reino de Deus, chega o que topou trabalhar às 7 da manhã e vai entrar o que também
entrou às 5 para as 5, às 5 horas acabava, né? Aquela O passagem. maior exemplo é o bom Jesus, né? O bom ladrão na cruz. Bom Né? ladrão na cruz. Esse foi Ainda 45 segundo hoje, tempo, né? O cara tava pra morrer ali. Você vai estar comigo no paraíso ainda hoje. Entendeu? Catequese é um ministério fenomenal, né? Você vê Muito de importante, tudo ali, né? Muito importante. Você vê desde dos adolescentes, crianças que estão, abre aspas, forçados ali. Porque E você vê os adultos, como esse senhor que você citou, que buscam verdadeiramente, entendeu? né? Alguma coisa, assim como Deus falou com você na fila do açougue, alguma coisa chamou ele e ele veio, né? E a gente se depara com esse tipo de história e fica, nossa. Porque, veja, Guto e Pedro, não é uma questão assim de orgulho, mas eu já perdi as contas para quantos eu indiquei o curso de teologia. 1 não foi, 2, 3 foram e já saíram. Aí esses dias eu fiquei pensando assim comigo, falei, acho que não é para qualquer um mesmo, sabe assim? Porque você tem que rezar para você fazer um curso de teologia, porque se você ficar muito ali, claro, tem diversas disciplinas, tem umas assim que realmente é difícil de a gente, E tem sabe, disciplina entender. prática, assim? Não, a É disciplina só teórica. é só teórica. Como é online, né? Então você recebe o material no polo. Aqui tem um polo aqui, né? Ali na Quintino Bocaiúva. E as aulas você recebe no seu ambiente virtual de aprendizagem. É o AVA, né? E aí você recebe. Você tem três disciplinas a cada módulo, né? E dá mais ou menos 40, 50 dias para você finalizar, né? Então, tem pessoas que, primeiro que já não conseguem nesse ambiente virtual, né? São 6 videoaulas de 55 minutos cada um, né? Por dia? Não, é para você cumprir. Ah, tá. Aí você se organiza. Você tem que se organizar. Se você se não organizar, você não faz. Tem trabalho para fazer. Tem que ter horário certo pra fazer tudo. Tem. Eu, no começo, eu encarei assim como uma faculdade presencial. Bom, hoje eu vou fazer aula. Então eu chegava, abria meu notebook, assistia e tal. Só que depois você vai pegando os macetes, né? Você vai se organizando, então aí fica mais fácil. Por exemplo, são 6 videoaulas de 55 minutos. Não dá para você assistir tudo, né? E as avaliações, elas são divididas em etapas. Então você pega, por exemplo, a primeira etapa são 3 videoaulas e 3 capítulos do livro. Tranquilo, dá para você se organizar e fazer a prova. Fez? Beleza? Vem a segunda prova. Os outros 3 capítulos e as outras 3 videoaulas. Pá, faz a prova e boa, entendeu? E os que eu indiquei para fazer. Por isso que aí eu cheguei à conclusão, falei assim, eu acho que não é para qualquer um mesmo, né? A teologia você vê como um caminho para converter a pessoa ou é um caminho de aprofundamento? Ou seja, alguém que não tem ainda uma experiência, que não viveu algo mais profundo, que não tem já uma vida de oração, se ela entrar na teologia, ela acaba se encontrando com Deus, ou pode ser que muitas vezes ela não encontre lá e precise ter esse encontro fora? Olha, Guto, eu aprendi uma coisa assim. Se a gente não fizer... se a gente fizer o nosso servir na igreja, aí a gente abre o servir, né? Sem rezar, esquece. Não vai pra frente, né? Não vai. Não vai, não dá bons frutos, não frutifica. Você tem que ter a unção do Espírito Santo. Todas as vezes que eu ia estudar, vinde Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos. Daí não dá pra colar depois na prova, né? Não é verdade. Mas você sabe que você falou uma coisa, Pedro, que a terceira prova que a gente tem, ela é uma prova objetiva e você faz com a câmera ligada. Aí você entra no seu ambiente ali, já tira uma foto sua e a câmerazinha fica ligada em você. Nessa prova, você não pode consultar. Então, aquela câmera ali faz um vigia em você, né? Se você tiver, por exemplo, você está fazendo muito pra prova ali, cima, daqui a olhando pouco muito pro lado. entendeu?
você pode ser questionado a sua nota, né? Mas daí teve um dia que eu falei assim, puta merda, essa matéria aqui tá difícil, né? E aí as minhas anotações no caderno eu deixava ali. Eu falei, acho que eu vou pôr atrás do notebook aqui. Acho que eu vou pôr atrás aqui, eu dou uma olhada. Mas daí eu falei assim, puxa vida, né? Não é isso, né? O seu professor deve estar assistindo. Veio essa questão, né? Não, vamos fazer a coisa direita, né? Mas voltando, Guto, no que você falou, eu acho assim que o cristão católico, se ele vai fazer uma teologia católica, ele tem que saber os sacramentos, né? Por exemplo, um irmão nosso separado na fé, né? Um presbiteriano, tem a teologia interconfessional, que aí não vai ser focado na católica, né? Então, essa questão de converter até pode, né? Deus toca o nosso coração de várias maneiras, né? Mas eu vejo que se a pessoa quer fazer uma faculdade de teologia para ter essa conversão, pode que não aconteça. Mas aí é um aprofundamento do que a igreja ensina. É muito técnico, né? Se for para ver, para uma conversão. Eu acho que para conversão, eu acho que é como eu estou colocando aqui, né? Quer dizer, eu não caí na teologia do nada. Eu contei para vocês aqui a minha história. Né? Uma trajetória que mirou nisso, né? Tem ali uma pontinha, uma sementinha ali. E aí casou, explodiu. Né? Agora, assim, estritamente para uma conversão, como eu falei, até pode. Mas a pessoa pode não ficar só na letra, sabe? Uma coisa fria, né? Porque você vai ver assuntos ali que a gente nem tinha ideia, né? Que é assunto da igreja, né? Antropologia teológica, por exemplo, né? Pneumatologia é a que fala do Espírito Santo, Mariologia. Então, você tendo uma vida na igreja, isso aí não é japonês para nós. O nome é complicado, né? Pneumatologia, Pedro, você ia imaginar que era o estudo do Espírito Santo, né? Então, eu vejo assim, né? Primeiro é um chamado, pelo menos para mim foi. Eu contei aqui que eu estava em casa, fui na fila do açougue, domingo, terça eu estava estudando teologia e hoje estou me formando, né? Então eu vejo que foi um chamado mesmo. Para quê? Não sei. No estudo da teologia, pelo menos nesse curso que você fez, é abordado as línguas originárias assim da Bíblia? Nós sabemos que ela não foi escrita em português, né? A Bíblia não nasceu, não caiu do céu com o zíper, tudo certinho, né? Ela tem toda uma construção daquilo em outras línguas. E para isso é importante, porque eu sempre vejo em pregações o pregador ir lá falar, isso vem do grego, não sei o quê, isso vem do aramaico e tal. Na faculdade de teologia tem isso também? Tem. A gente estuda o grego instrumental e o hebraico instrumental. Toda aquela ortografia mesmo em hebraico, em grego, você estuda, né? Porque nós temos hoje a nossa Bíblia católica, né? Graças a São Jerônimo, né? Que lá no século IV, a pedido do Papa, na época Papa Dámaso, pediu para ele traduzir a Bíblia que tinha na época do grego e do hebraico para o latim, né? Então São Jerônimo fez e depois veio a língua vernácula, que é o que cada país tem. E aí nós temos essa daqui hoje. Isso, do latim. Então passaram por duas traduções, né? Isso, né? E aí tem a Bíblia de Jerusalém, que aí é uma Bíblia estritamente técnica, né? Que tem até um linguajar, vamos dizer assim, difícil de compreender, né? Depois tem a Bíblia da Ave Maria, que é a que a gente mais usa, né? E a da tradução da CNBB. Então, é importante isso aí, mas eu não consegui assim ainda cair de cabeça no hebraico e no grego, né? Mas ali você vai encontrar a tradução verdadeira mesmo. O que tem na faculdade seria mais uma base, né? Quem quiser teria que aprofundar mais. Exatamente. Como tem Libras também, né? Nós temos uma disciplina de Libras,
para as pessoas assim, e que também tem que se aprofundar também, né? Você não consegue, né? Mas assim, nas disciplinas que, por exemplo, história da igreja, Bíblia, pneumatologia, mariologia, a história da igreja, né, contemporânea, antiga e moderna, né? A gente cai de cabeça ali, sabe? Tem muita coisa, né? Muita coisa. E a gente vê também que tem muita gente que fala bobagem da igreja. Muita gente que fala algumas coisas assim, tem fundamento, mas muitas coisas não tem. Principalmente com relação, por exemplo, à reforma protestante, né? Se fala um monte de besteira, né? A questão das cruzadas, né? A questão, por exemplo, da Inquisição, né? Então aí você vai ver mesmo, né? Você vai estudar e ver o que é, né? Tá às vezes longe do que, eu não quero aqui criticar os professores de filosofia, sociologia, mas não é aquilo. Não é aquilo que vem, não, né? A igreja é santa? A igreja é santa, mas ela é formada de homens pecadores. Sim. Né? Agora, os homens que erraram, né? E teve papa na história da igreja que errou e errou muito feio, ao ponto de fazer orgia no altar, né? A chamada prostituição sagrada. É só pesquisar aí o Papa Alexandre VI ou Alexandre V, acho que é o Alexandre VI. Teve uma época que tivemos 3 papas, um legítimo e 2 ilegítimos, né? Tivemos o sino do cadáver, ao ponto de exumar o corpo de um papa, cortar a cabeça dele e jogar no rio, né? Então, assim, tem muita coisa que se fala, né? E acho que foi uma outra coisa assim que eu entrei de cabeça, sabe? Nós, jovens, na nossa época, a gente vai na catequese, a gente vai no crisma, é crismado 14, 15 anos, depois, dá no pé. Fica aquele ato. Aí ele volta para a igreja no EJC, que é um movimento maravilhoso da igreja. Ou ele volta no ECC, no Encontro de Casais com Cristo. Maravilhoso também. Mas e esse tempo aberto aí? Faltou a formação. Porque na catequese, embora seja 1 ano, 2 anos, 3 às vezes de formação da criança, muito tempo, né? É muito tempo. Então você não consegue às vezes lembrar, né? Então fica. E foi uma das coisas que eu falei para o padre Reinaldo na época, que eu falei assim, bom, eu acho que eu vou dar a minha contribuição evangelizando, né? Assim, coisas práticas. O que a igreja está falando sobre os sacramentos? Quais são os sacramentos? Qual a importância do sacramento do batismo, do crisma, né? Algumas lendas que são faladas contra a igreja, é aquilo mesmo. Quer dizer, coisas assim de esclarecer mesmo. Sim. Né? Porque a igreja é muito rica, mas tem começo e não tem fim. Quando você decide mergulhar em águas profundas, você vai e não tem fim. Né? O fim vai ser quando a gente realmente face a face, a visão beatífica de Deus, né? E eu queria falar para quem está assistindo a gente também, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa perguntar aqui para um teólogo quase formado ali, alguns mesinhos. Quase. Né? Quase, tá ali. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente, vai chegar aqui, tá? E em relação ao catecismo, você falou que ele é dividido em 4 partes. 4 partes. Qual que, assim, pergunta pessoal, né? Qual que você mais sentiu amado, assim? A última parte que fala da oração, né? Porque, veja, do mesmo jeito que a gente precisa, né? Que nós somos espírito e corpo, né? Deus é puro espírito. Os anjos, puro espírito. Mas nós não. Nós somos matéria e espírito, né? Então, a matéria precisa do alimento, né? A gente precisa dos nutrientes, etc, para manter vivo esse corpo. A mesma coisa na oração,
que é o alimento do nosso espírito. Que se o espírito morrer, nós morremos. Porque o que é a morte? É a separação, né? O corpo volta para a terra, vai virar pó, vai voltar a ser pó, como lá no Gênesis, né? E o nosso espírito volta para Deus. O que é o céu? O céu, a gente vê esse céu geográfico, né? Mas o céu não é um lugar. O céu é um estado, né? Então, quando a gente entra em comunhão perfeita com Deus, é o céu. O que é o inferno? É a ausência do céu, né? É a ausência de Deus. As pessoas falam, no inferno a gente vai queimar mesmo. Eu acho que pior que queimar é ficar com a ausência total. Exatamente. Né? Acho que é esse o sofrimento, né? Exatamente. É a saudade de Deus. É porque aí é irreversível, né? Nós somos criados por e para Deus, né? Então, o nosso fim é voltar para Deus e viver em comunhão. E Deus, quando nos criou, deu a liberdade. Eu posso negar a Deus, eu posso não querer viver com Deus. É uma decisão minha. E o que é esse inferno? É essa dor, é essa saudade de estar em comunhão com Deus. Então o inferno não é um lugar, né? Às vezes as pessoas pensam que vai... Porque se fosse para queimar, queima papel. Né? O espírito não vai queimar. Né? E não é o nosso corpo que vai para o inferno. Né? Somos nós que temos essa decisão. Deus deu a liberdade para nós. Quando Ele nos criou, Ele colocou na nossa alma a vontade, a inteligência, a memória, a capacidade de sorrir, de chorar e de você dizer eu quero ou não quero. Não é? Nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Deus ia fazer isso com você, Guto, por exemplo. Guto, agora você vem aqui. Ó, Pedro, faz isso aqui, né, guiando você ali. Não. Deus nos criou e falou: vocês têm a liberdade, né? Então aí a gente, né, faz essa caminhada. Essa escolha durante a vida. Essa escolha, exatamente, durante a vida. E né? Juninho, falando a respeito ainda dessa questão, eu sei que talvez entre na questões teológicas demais, tudo, né? Mas quando se fala da ressurreição da carne, ou seja, de quando a carne também ela vai, de certa forma, adquirir uma realidade que vai durar para sempre, vamos dizer assim, né? Aí sim o céu seria um lugar, depois que tudo acabar? Veja, Guto, tudo isso é um mistério também, né? É um mistério que a gente vai entender quando estiver lá. Uhum. Mas o que a igreja ensina, o que o catecismo ensina? Uhum. É exatamente isso. Vai haver um novo céu e uma nova terra. Seria a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém Celeste, que fala, né? Não vai acabar como falam, que vai explodir isso. Não. Deus, Jesus, vai vir uma segunda vez e ali acabou. Uhum. Acabou o tempo de nós conquistarmos os nossos méritos diante de Deus. Porque ali, como diz a carta de São Paulo, quando a gente morrer, nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. E ali nós já vamos ter a nossa prestação de conta. E tudo, veja, tudo o que foi confessado como sacerdote, validamente ordenado, saiu fora. Não vai aparecer. Uhum. Né? O que vai ficar? A pena que nós temos que cumprir. Porque Deus é misericórdia. Nós não tenhamos dúvida disso. Mas Deus é justo. Sabe? Então, nós fizemos alguma coisa, causamos o mal, nos arrependemos, nos propomos a mudar de vida, estou perdoado. Mas ficou a pena. A pena a gente cumpre aqui, nesta vida. E se não der tempo, nós temos o purgatório. É dogma de fé. Está no nosso catecismo. Inferno, céu, purgatório, ressurreição dos corpos. A igreja ensina para nós que quando a gente morrer, né, vai haver essa ressurreição. Os nossos corpos vão se unir novamente à nossa alma. Mas
vai ser uma outra realidade. Não vai ser uma realidade física como nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui, cada um de nós aqui está ocupando um lugar. Uhum. Na eternidade não vai ter esse cronos, o físico, o tempo, né? Ah, mas como que é isso? É mistério. Ou você acredita e pega e vai, Tem que morrer pra ver, Guto. É. tem que morrer. Tem que ver. É. Entendeu? Aqui, ó, Não dá pra mandaram- contar depois disso. Não dá. Perdigão, pediram uma música, mas não falaram qual é aqui. Ah, então você Só acerta. só querem ouvir a voz dele. Perguntaram aqui, Juninho, se você tem algum santo de devoção. São José. São José. São José. A minha esposa também, a minha sogra, né, que eu não, assim, tive muito contato com ela, né, porque quando eu comecei a namorar Tuca, ela já faleceu, ela era devotíssima de São José, né, e São José é um modelo para nós, né. Desampara, né? Não podemos nem dizer, pensa bem hoje, Nossa Senhora ficou grávida, não foi dele, né, e mesmo assim ele... Não, eu vou, vamos junto, tipo assim, né? Vamos e tal. São José. Eu sou Muito devoto bom. de São José. Tem um livro muito bom dele que fala de São José, eu não vou lembrar o nome agora, mas que fala que José não teve uma palavra na Bíblia, né? Verdade. E ao mesmo tempo é o maior, é o patrono, né? É. Tá ali e exemplo de humildade, porque querendo ou não, foi ele que proveu tudo, né? Até Jesus ter a vida pública ali, foi e até o falecimento, né, de José, mas foi ele que proveu tudo com a carpintaria, né, com Foi. uma cidadezinha minúscula. Eu fico pensando assim, sabe, Pedro? Veja bem, quando Herodes queria matar Jesus, o anjo apareceu, olha, pega a Nossa Senhora, pega o burrinho e sobe daqui, que vão querer matar o menino Jesus. Aí ele pegou a Nossa Senhora, o menino Jesus, e fez, né, a fuga para o Egito, né? E uma vez eu ouvi, até foi do professor Felipe Aquino, que fez essa viagem a Jerusalém e fez esse trajeto que São José fez. Mas como ele fala, nós fizemos no ônibus, ar-condicionado, né? Tava tudo. Agora, pensa São José com Nossa Senhora, com Jesus, meses, num burrinho, Sol, quente pino. durante o dia, frio durante a noite. Né? Quem é que faz isso hoje? Né? Claro que nós não vamos comparar, mas pensa a situação de São José, né? Que teve essa força, né? E de cumprir o plano de Deus, porque tudo é plano de Deus, né? Deus sabe de todas e quaisquer situação tirar um bem, né? São Paulo fala na carta, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? A nossa parte é acreditar. Não é fácil, mas Jesus falou na última ceia, quando ele estava falando dos ramos e da videira, ele falou assim: sem mim nada podeis fazer. E nada é nada. Nós estamos aqui falando dele, falando das coisas da igreja e dele. O Espírito Santo está aqui conosco, não é? Jesus não falou: onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles, né? Então, se a gente for fazer as coisas, por isso que eu falei aquela hora, Guto, da oração. Uhum. Se a gente, vamos dizer assim, se mete a fazer as coisas na igreja e não reza, vai chegar uma hora que a pessoa vai pegar um certo bode pelo que está fazendo, nunca mais volta para a igreja. Por quê? Porque não rezou. Porque entra num ativismo espiritual. O que é o ativismo espiritual? É muito perigoso as pessoas que servem na igreja e não rezam. Uhum. Um ministro da Eucaristia, um coordenador de uma pastoral. Porque serviço tem, atividade tem, né? Eu ouvi uma vez uma frase assim: o único lugar que não tem desemprego e não tem aposentadoria é na igreja. Uhum. Entendeu? Então, atividade tem.
E aí você fica, às vezes, fazendo atividade, cumprindo isso, cumprindo aquilo, comprar isso, comprar aquilo, e não reza. Quando você vê, Já passou. já passou, você não fez nada, você... Né? O ativismo espiritual é muito perigoso. Isso é uma questão que acho que todo mundo que serviu um pouco já passou, né? Que se você não buscar consolação, o sentido em Deus, vai chegar uma hora que você vai achar que as pessoas são ingratas, que ninguém liga para o que você faz, que o pessoal só quer dar mais coisas para você, e você vai achar que você está sendo, vamos dizer assim, de certa forma, julgado de forma má ali, né? As pessoas não estão entendendo o esforço que você faz. Ou você né? acaba se colocando no meio de tudo, né? Entendeu? Então, assim, você tem que ter mesmo esse olhar de tipo, olha, fazer para Deus, porque... E eu percebi isso na teologia, sabe? Porque você vai estudando algumas coisas assim, às vezes entram umas coisas técnicas, algumas... Né? E aí, se você não está em oração, algumas coisas passam batido ali, você acaba perdendo o foco. Né? Que também tem, na vida da igreja você tem que ter foco. Né? Você tem que ser determinado. Eu oriento as pessoas assim, faça propósito, mas faça um propósito pequeno para você cumprir, mas cumpra. Né? Então você tem que ter o foco. Eu vou rezar o terço todo dia. Aliás, eu vou rezar o terço uma vez na semana, às 18 horas. Beleza, uma vez na semana. Mas faça de tudo para você cumprir aquilo. Aquele negócio, né? Tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. Às vezes a pessoa tem assim um chamado, né? Sente no coração, aí a pessoa, nossa senhora, o que não fez em 2, 3 anos, quer ir na missa todo dia, quer rezar o terço todo dia, quer isso, quer aquilo. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Né? Você não... Quem tem padres que não fazem, que não tem atividade que um leigo faz. Tem leigo que faz mais atividade que um padre. Não é certo também. Né? Acho que cada um tem que servir, você tem que dar o seu, né? O seu serviço você tem que pôr para a evangelização. Né? Em primeiro lugar, a família. Claro, Deus está acima de tudo. Né? Mas quem tem família tem a vocação de ser um chefe de família, um pai. Né? Quem está trabalhando tem que prover o sustento da casa. Né? E depois servir a igreja, servir aos irmãos, servir a Deus. Né? Então, se não tiver oração, se não for... igual o Frei Gilson fala. Né? Ele fez um programa em cima do livro do Dom Chotar, que é a alma de todo apostolado. Maravilhoso. Ali tem assim quase que um roteiro, Pedro. Olha, se você... A vida de apostolado é assim. Se o apostolado, se o servo não tem uma vida eucarística, não vai à missa, não se confessa, né? Esquece. Não vai conseguir só trabalhar. aí já são 2 sacramentos, né? Entendeu? Tem que estar na vida, né? Pelo amor. Quem é que servo hoje vive sem a Eucaristia? E você não acha que falta às vezes essa consciência nas pessoas que, tipo, se você não tem vida assim, espiritual, vamos colocar assim, você nem religião você tem. Não adianta que você, eu participo, eu faço um monte de serviço, tudo, mas se você não tem uma oração, se você não vive, vamos dizer assim, jejum, esmola e oração, os 3, assim, exercícios espirituais na sua vida, você não coloca isso todos os dias para você, é como se você simplesmente não tivesse religião. Exatamente. É como se a sua alma, ela, de certa forma, assim, ela não se liga, ela não trabalha, entendeu? Você só trabalha corporalmente. Entendeu? E você trabalhar lá dentro, trabalhar lá fora, não tem tanta diferença assim se você não tem essa chave ligada da questão espiritual, né? Às vezes você acaba perdendo a noção, vamos dizer assim, do sagrado. Você que é o ministro da Eucaristia e que você não tá ali tem só cumprindo o seu papel, o seu preceito, né? Você acaba até não tendo aquele cuidado com o sagrado na hora de pegar uma âmbula, na hora de pegar, por exemplo, o sanguíneo, né? Você pega aqui e tal, dobra assim, dobra assado, né? Então, é hiper perigoso, né? A pessoa que quer levar uma vida de apostolado, em primeiro lugar, reze. Comece a rezar.
Ah, mas eu não sei rezar. Você sabe conversar com seu amigo? Assim, abrir o coração pro amigo? Ah, sei. Você vai abrir o coração para Deus. Né? E algo que você falou, né, da questão de ser pouco, assim, acho que é muito importante porque às vezes existe um mecanismo de compensação na cabeça das pessoas, né? Ou seja, exatamente. Eu não fiz minha vida inteira, agora, não, eu quero já começar a usar silício, quero fazer não sei o quê. Me açoitar. Quero me vestir de saco. Vestir de saco, andar... Tem uns caras que andam só de chinelo e tal, não sei o quê. Não, calma, vai. Normalidade. Isso, Faz o dia a dia. Aquele negócio, né? Você faz jejum, você não tem que mostrar a cara que você tá fazendo jejum, né? Exatamente. Pega leve, começa a fazer. Se você fizer 5 anos o básico, aí você pode colocar uma coisa a mais. Entendeu? É verdade, tem razão. E aí, Guto, eu acho que você tocou no assunto aí o nosso povo, que realmente os católicos têm falta de formação. No livro de Oséias estava dizendo para os sacerdotes do tempo dele, né? Oséias, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, ele falou que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E está aí hoje. Né? Muitos de nós nos perdemos porque não sabe o valor da Eucaristia, não sabe da importância do sacramento da confissão, que é cura física, é cura interior, né? Às vezes, eu mesmo fui um que fiquei anos sem me confessar. Como é que pode isso? E a nossa igreja, ela sabe disso e ela põe o mínimo para nós. Todo católico, uma vez no ano. Veja bem se a gente viver com a confissão uma vez no ano. Nossa. É uma loucura isso. Mas a igreja sabe os seus fiéis. Então ela para a Páscoa uma vez no ano. A Eucaristia, a mesma coisa, em função da Páscoa, né? Mas não dá para viver assim. Não dá. Quanto mais a gente se aprofunda, Entendeu? mais a gente conhece Exatamente. Deus, não só pela razão, né? Isso, Mas você pelo falou uma coração coisa também, muito importante. Né? Não adianta ler o catecismo também de cabo a rabo, né? Se faltar oração, por exemplo, e se não sentir lá, né? Deus falando com você, olhar as situações, né? Reconhecer o chamado de Deus e reconhecer quando Deus fala com você. Essa questão que você falou, Pedro, é muito importante pela fé e pela razão. O próprio Papa São João Paulo II falou que a fé e a razão são como que duas asas, as quais o espírito alça voo. Como é que uma ave hoje vai voar com uma? Não dá. Se você ficar só na fé, você acaba sendo um fideísta, aquele cara que, sabe? E se você largar a fé e ficar só na razão, você vai ser um racionalista e vai ser ateu. Tô chutando aqui, né? Mas você ficar só na razão. Não. Eu creio em Deus, nós cremos em Deus pela fé e pela razão, pela minha decisão. É uma decisão que a gente tem que tomar. É porque Deus se deixa conhecer, né? Exatamente. Porque se ele não se deixasse conhecer, a gente não chegaria a ponto nenhum, né? Nossa, fomos longe. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Perguntaram se você é missionário da Canção Nova. Eu estava esquecendo de falar isso. Foi uma outra coisa também de Deus. Todo dia, hoje, eu e a Tuca, nós rezamos o terço às 6 horas da tarde na Canção Nova. Todos os dias, é sagrado. E teve um dia que eu cheguei em casa, a Tuca não estava lá, né? E eu terminei o treino, era acho que próximo das 6, eu cheguei em casa, falei, já ia começar o terço. Eu falei assim, bom, quer saber, eu vou ligar a TV, vou tomar banho e vou rezar o terço. Daqui a pouco aquela musiquinha da missa, não sei se vocês assistem a Canção Nova, tem aquela música que que vai entrar a missa, né? Eu falei, nossa, quarta-feira, 6 horas, que missa será que é essa? Olha, beleza, tomando meu banho, não sei o que, vim, o padre Wagner Ferreira estava fazendo uma homilia, Wagner Ferreira, e naquele dia era a renovação dos votos dos consagrados da Canção Nova e dos de segundo elo.
Aí quando ele falou segundo elo, aquilo caiu diferente no meu coração, né? Eu falei, segundo elo? O que será isso, né? Porque lá no dia, porque ainda era esse ano, a Canção Nova ela foi abrindo aos poucos para o público, né? Então não foram todos os missionários e nem todos os de segundo elo. Foi partes, né? Acho que tinha 10 pessoas dos consagrados e dos de segundo elo. E ali fizeram a renovação dos votos. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, ó, será que eu mando um e-mail para o professor Felipe para saber o que é esse segundo elo? Né? Bom, aí eu estava na missa das 10 na catedral e encontrei a Josi. Não sei se vocês conhecem a Josi, ela é ministra, trabalha com a Adriana Pranches no ateliê da Adriana. Não sei se vocês conhecem. Eles são dos amigos da Canção Nova. Aqui tem o grupo de amigos da Canção Nova, né? Eu falei, Josi, ó, aconteceu assim, assim, você sabe como é que funciona? Ela falou, ó, manda um e-mail para esse aqui. A Adriana vai explicar para você. Daí a Adriana veio e falou, manda, vai ter o redão, que eles chamam, né? Vai ter o redão. Manda um e-mail lá, conta a sua história e aguarda. Aí beleza, né? Isso era domingo. Na segunda-feira eu escrevi, eu fiz um e-mail pro vocacional. E aí tem as casas de missão. Aqui em Paulínia tem uma, e é mais perto aqui para nós, né? Tem uma, acho que em São José dos Campos, e outra acho que na Bahia, e depois lá em Cachoeira, né? E aí eu mandei um e-mail pro vocacional. Contei, eu expliquei, parará, daqui a pouco eles responderam. Ó, nós vamos ter o nosso redão dia... Era em fevereiro, não lembro agora o dia. Mas quando eu mandei o e-mail, era uma semana antes de encerrar. Porque na pandemia não teve esse redão. E esse ano que eles fizeram o redão. O redão é assim, por exemplo, no meu caso, eu cheguei ao vocacional Canção Nova através da TV. Eu não sei como é que outras pessoas chegaram, né? Aí eu e a Tuca nós fomos. Passamos o final de semana lá, né? Então nós estamos fazendo um caminho. Um caminho, né? Porque de segundo elo, porque a nossa vida aqui fora não dá mais para a gente entrar na vida de comunidade, né? Porque tem o missionário da comunidade, que aí ele inteirinho lá, e tem o segundo elo, que aí somos nós, né? Que temos que fazer um caminho vocacional para ver se está a serviço de Deus pelo carisma Canção Nova. Porque a gente sabe que tem vários carismas, né? Uhum. A comunidade Ruá, tem a comunidade... agora, aqui tem uma em Campinas, não estou lembrado agora o nome, mas tem o carisma Canção Nova. Né? Uhum. Então você faz um caminho, não é assim, eu quero ser e você já vai... Não. A gente tem encontros... Quantos anos? 4 anos. 4 anos de 4 caminho. anos de caminhada que você vai fazendo discernimento. Entendi. Né? Então, por exemplo, esse ano nós já fomos e a cada 2 meses a gente vai em Paulínia, passa o final de semana lá. Tem pregações, adoração, missa, etc. Né? Aí você tem as suas atividades... do mês, que é você fazer um balanço mensal. Você tem o estudo bíblico, né? Você tem que fazer o seu direcionamento espiritual, você tem que ler a Bíblia todo dia, né? Você tem que fazer o seu exercício, o seu exercício espiritual, né? Uhum. Então a gente recebe um método de você ler a Bíblia, né? Não é simplesmente pegar lá, por exemplo, a passagem... Abrir na sorte. Ou abrir na sorte, entendeu? Uhum. Não. Você tem que reservar o tempo, você tem que entrar em oração. Uhum. Aí tem um método que o Monsenhor Jonas ensina, que durante a leitura bíblica você vai identificar a mensagem de Deus, né? Então, em toda a Sagrada Escritura a gente encontra, impressionante, a gente encontra a mensagem de Deus para nós, a gente encontra um princípio eterno, a gente encontra uma ordem de Deus, né? O que Deus quer que você faça ali, né?
o que é aquela passagem, qual é a mensagem que tem ali, né? Então você tem de fazer isso, responde os seus questionários, né? E depois você também tem um acompanhador, alguém já mais velho na caminhada, que vai te orientando, né? Aí você não é confessor, né? Porque ele não vai... É um amigo ali, É um né? amigo. É um Sabe? amigo É um irmão ali. mais velho, como eles dizem. É o irmão mais velho que você vai ali, né? E tal. Então agora era para ter sido em outubro agora, né? O último encontro. E aí não teve no dia 5. Tinham programado para final de outubro, mas daí vem as eleições, então passou em novembro. Aí nós vamos lá, passamos o final de semana lá em Paulínia. E aí retornamos o ano que vem. E aí a cada final de semana, de encontro lá, você preenche um questionário. E ali você pode dizer, não, eu quero esperar. Não é, tipo, eu estou dizendo uma maneira mais prática. Eu quero esperar, não é para mim, eu quero seguir. Né? Então você, como eles também podem dizer isso para nós. Ó, Você pode colocar que quer seguir e falar, não é para esperar. exatamente. Eles podem também, né? Da devolutiva deles, né? Exatamente. Né? Então, é uma caminhada. Mas, o meu, assim, o meu intuito não é nem ser missionário da Canção Nova. É Deus que vai conduzir. Se eu for, eu não vou morar em Cachoeira Paulista, não é isso. Né? Mas eu vou estar a serviço. Né? Que o produto final é a evangelização. Sim. Sabe? É você levar a palavra, é você... não sei, hoje eu estava na catedral, né, na adoração, e eu estava lendo a Bíblia, chegou uma moça, a moça que trabalha lá, falou, você pode fazer uma oração para aquela criança ali? E estava com a mãe. Falei, sim, não, vou, claro. Sentei ali no banco, né? E fui conversando com ela. E a criança foi um instrumento, porque ela falou que o bebê estava muito irritado, chorando muito e tal e tal. Cheguei, sentei ali conversar com ela. Primeira coisa eu falei com ela, como é que está a sua vida assim, assim, assim. Ela falou, pronto, é ali. Né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Sim. Né? É esse tipo de missão, né, que todos nós temos que fazer. A partir do momento que você é batizado, você é um missionário. Tem uma missão. O que Jesus falou no Evangelho de São Mateus? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as nações, as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no nosso batismo, não é somente para ir lá a gente fazer um agrado do padrinho, convidar o amigo para batizar o meu filho. Não. O batismo, né, que nos dá, é aplicado em nós a morte e ressurreição de Jesus. Mas, pelo nosso batismo, nós somos missionários. É nato. Né? Mas nós temos a liberdade. Sim. Ou a gente segue, ou a gente não segue. Mas depois vai vir a conta. Vamos ouvir uma musiquinha? Ouvi tua voz chamando o meu nome, não resisti, tua doce voz chamando o meu nome. Tentei resistir, mas não pude suportar, e entrei no seu jardim. Segui como és encantador, ó meu amado.
assim, nem cuidou tão bem de mim. Eu estou apaixonado. Nunca alguém me amou tanto assim, nem cuidou tão bem de mim. Eu estou apaixonado. Eu vou além, com Deus eu vou anunciar, não temerei. Eu vou voar, mais alto eu vou, em suas asas, rumo ao infinito. Muito obrigado. Pode falar, pode pode falar. Eu fui assim também, sabe? Pescado pela música, sabe? Eu adoro as músicas católicas, né? Não sei tocar um instrumento. Violão, não sei nada. Mas, quando... principalmente nos shows, né? Que aqui sempre teve, né? Veio Dunga, Flavinho e tal. Então, aquela pegada da música católica, mais com os instrumentos seculares, uma bateria bem tocada, um solo da guitarra bem dado, né? Nossa, aquilo tocava o meu coração, assim, né? Então, escutando a música aqui, né? Eu tenho essa... eu gosto, né? Deus fala também pela música, fala né? também, com certeza. né? Quantas e quantas conversões a gente já ouviu que vieram pela música, né? Pois no dia que eu fui pra Canção Nova, eu falei, Tuca, eu lembro que eu tava na fila e aquela música ali tocou no meu coração. Eu falei, vamos pra Canção Nova. É a música, Deus falando pra gente. Exatamente. E aí? É isso aí. Juninho, muito obrigado. Imagina. Obrigado de coração, Eu né? que agradeço, você ter vindo. é uma alegria. Se pudesse, a gente ficava aqui batendo. Ir embora, conversando Bárbara. aí, né? Não, você vai voltar um dia, se Deus Surgindo quiser, assim, né? Deus quiser. Como eu falei, eu acho que é muito interessante isso que vocês estão fazendo, né? Pode ser que a gente ainda não tenha a dimensão do que virá, né? Mas Deus tocou o coração de vocês para fazer o que vocês estão fazendo aí, pode ter certeza que vai dar muitos frutos. E o que eu puder ajudar, Com certeza. eu estou à disposição de vocês. Reze por nós lá, por toda a equipe. Vamos rezar por todos nós, né? A quem nos acompanhou, muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente. Foi o nosso primeiro episódio. Se Deus quiser, de muitos que ainda virão. Estamos testando tudo ainda, né? Entendendo um pouquinho se aconteceu do programa, alguma falha, nos perdoe. Mas o principal é entregar tudo isso, né? Entregar uma conversa dessa. Eu acho que, mais ou menos, os objetivos que a gente tem, né? Talvez nós estamos entendendo que dá para fazer mesmo. Ou seja, dá para conversar, dá para ter uma conversa que seja ao mesmo tempo legal e ao mesmo tempo traga conteúdo, traga informação e principalmente aproxime, né, as pessoas um pouquinho dessa vivência de Deus. Tudo. Falamos de teologia hoje, mas de uma maneira muito... pelo menos eu achei assim, né? Muito tranquila, né? Sim. Muito do dia a dia mesmo, respondendo dúvidas do dia a dia. Então, assim, só tenho a agradecer a todo mundo que acompanhou com a gente. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estaremos aqui em breve. Fique com Deus e até a próxima. Valeu. Beleza. Bom, né? Muito bom. Que bom. Show de bola. Muito bom. Juninho, muito obrigado. Imagina, Pedro, eu que agradeço. É um prazer. Deus das coisas.